Nós vimos de uma sociedade onde o homossexualismo sofria muito. Então eu me lembro de uma fala dele um dia. Ele falou: olha, eu sou negro, gay e soro positivo. Imagina como que é difícil. Nós tínhamos um jornal aqui na cidade de São Joaquim da Barra, que era o Folha de São Joaquim, e ele estava na redação do jornal. Na ocasião eu pedi para a secretária chamá-lo, que eu gostaria de falar com ele. Ela falou: nossa, ele já foi embora. Eu falei: tente alcançá-lo. Aí foi, ele falou: mas o que ele quer falar comigo? Ela falou: não sei o que ele quer falar. Não, mas eu nem gosto desse cara, por que ele quer falar comigo? Ela falou: não sei, você quer falar? Ah, eu vou lá. E chegou na minha sala, eu falei: tem uma proposta para você. Ele falou: proposta para mim? Você nem sabe quem eu sou? Eu falei: olha, apesar de você pensar dessa forma, eu acredito que eu saiba um pouco de você. Inclusive, recentemente eu adquiri um quadro seu e mostrei para a parede que eu tinha um quadro dele. Então eu já era um admirador do trabalho dele. Nessa ocasião, eu ofereci o trabalho no jornal para ele, né? Escrever uma coluna ligada às artes, né? Justamente por conhecer o trabalho dele, eu fiz esse convite. Meu pai aceitou ele muito fácil dentro da minha casa, sabe? Porque quando eu era criança, eu não tinha amizade com pessoas negras, sabe? Eu não falo pelo meu pai, mas eu falo pela família, né? Que os meus tios, muito preconceituosos, não gostavam de pessoas negras. Então, quando eu conheci o Júlio e ele passou a participar da minha vida, ele começou a participar da minha vida não só na rua, nos bares, na praça, como dentro da minha casa também, junto com meu pai, com minha mãe. Eu conheci o Júlio lá na Industrial, porque assim a gente chamava naquela época, é o Pedro Badran. E falar do Júlio, para mim, me traz uma alegria muito grande, porque ele foi um grande amigo. E ele frequentava muito a minha casa, porque a gente se juntava, assim, né, para estudarmos, né? E ele me pedia ajuda em matemática e eu ajudava muito, com muito prazer. Então nós tivemos, assim, uma amizade muito gostosa. Eu conheci Cherry nos meados dos anos 80. Sim, anos 80. Eu tinha 13 aninhos naquela época e minha família nem sonhava da minha sexualidade. Foi aonde entrou Cherry, uma fase muito importante, porque Cherry nos dava muito conselho para nós que éramos menor de idade ainda, não tínhamos experiência, a família, por problemas de família, também preconceito de família, tudo, e Cherry era maestro sobre esses assuntos. Ele era muito de boa, sabe? A casa dele é a casa da gente, né? Ele ficava à vontade, né? Porque eu passei por na época a gente passava uns pedaços meio difícil, né? E aí eu falei pro dia para morar na casa dele uns tempos, ele deixou eu morar na casa deles, né? Mas a gente convivia muito bem, eu e ele. Eu sou bibliotecária aqui na Biblioteca Municipal São Joaquim da Barra, desde 85. Então, quando eu vim para cá, em 85, eu trabalhava em Franca, eu conheci o Júlio, logo que eu vim para São Joaquim. A biblioteca funcionava na Minas Gerais e ele era frequentador assíduo da biblioteca. Ele era um leitor voraz, ele lia muito e as áreas do conhecimento, eu me lembro bem que era filosofia e psicologia. E ele tinha um carinho todo especial pelo acervo das artes, né? Ele era artista, então ele passava muitas horas lá pesquisando. Eu conheci o Cherry na década de 80, morava na Vila DM. Aí eu comecei a frequentar o Salão da Raça. Aí meus primos me ensinou a tocar, aí conheci o Cherry
Cherry, não recordo se na época era o Cherry e a Ana Mussum, que eram presidentes do salão. O Júlio tem uma ligação muito forte com o carnaval, e o carnaval de São Joaquim, durante alguns anos, foi para a rua. Antigamente era na rua São Paulo que acontecia, né? Aqui em São Joaquim da Barra. E ele descia com a escola de samba, aquelas mulatas lindas, desfilando, a ala gay também desfilando, ele sempre, estilo Liza Minnelli, que ele adorava, né? Descia. É 2 tempos carnaval em São Joaquim da Barra. Antes Cherry e após Cherry. O Cherry jogou o carnaval pra cima. O cara era 10, era muito inteligente, ele era. O Júlio era sambeiro, né? Ele gostava de carnaval. Nossa, ele adorava uma roda de pagode. Ele ia atrás de verba, ele corria atrás, ele punha uma coisa na cabeça, ninguém tirava da cabeça dele. A dança dele, Marco. Porque a dança dele, ele dançava e de repente ele juntava os pés e ficava assim, ó. Aí depois ele dançava de novo, chegava perto das pessoas e sentava e ficava. Era muito legal. Ele dava uma paradinha, depois rebolava só a bundinha. Ele era magrinho. Antes do carnaval, né? Lá novembro, dezembro, ele já começava a pesquisar, porque ele tinha uma parceria, eu não lembro como era na época, com a prefeitura. Ele trabalhava no carnaval. Me lembro que eu era jovem ainda, me lembro que depois à noite, nos dias de carnaval, a gente ia ver os carros alegóricos, me parece que era uma coisa assim. E que ele é que bolava tudo aquilo, né? O carnaval você pegava na época, se descia do tiro de guerra e passava a praça. Ele que fazia os desenhos, as alegorias. Aí tinha uma personagem, acho que era Nega Maluca, que era uma nega com os peitos grandes, sabe? Que ele descia na rua, tal, com uma madeira. Saía sempre do Salão da Raça, saía no carnaval. Aí o prefeito da época resolveu que não tinha verba para nós, mas passou uma verba para um pessoal, para uma escola de samba lá do Presidiac, que nunca tinha saído, não sabia nada. Então nós fomos para o Presidiac ensaiar esse pessoal. Mas o pessoal lá era muito mitidão, né? Cheio de querer, né? Foi umas 2, 3 semanas. Na última semana o pau caiu a fogo, espancamos o povo de lá. Viemos embora. Aí o que aconteceu? Por a gente poder sair, a escola foi chamado Vai Quem Quer. Mas aí o prefeito da época exigiu que eu fosse rei momo. Aí entrou novamente o Cherry. O Cherry fez todos os meus desenhos. Fez os dias todos de carnaval, na hora, o cara era um gênio. Nós na sala do prefeito conversando, e eu Aleco falei assim, gente, eu não tenho roupa pra mim, desse tamanho, quando vai achar roupa pra mim? O carnaval tá aí, ppp. A hora que acabou a conversa, o Cherry já tava com todos os dias, matinê, tudo com as roupas já desenhadas, até a sapatilha o Cherry fez o desenho. Isso que hoje a turma vê no Rio, mulher peladinha, pintada, o Cherry já fazia naquela época. Já fazia. Ele era um terror, ele já fazia. Ele pintava muito, né? Aliás, tinha um quadro lá, que esse quadro era... Não era um quadro, era um... Sabe assim, quando aquelas coisas de banana de apanhar café, aquela peneira? O quadro era peneira, né? Aí, e era um quadro, eu não sabia que era um quadro. Peguei o quadro dele, tava limpando a casa dele, joguei fora esse quadro. Ele não vendia muito, ele pintava mais do que vendia, né? Porque na época, o quadro, essas coisas, era meio complicado vender, né? E ele não era conhecido assim, pra fora, ele era conhecido ali, né? Ele vivia da arte, né? Então, uma vida bem difícil. Eu me lembro que muitas vezes, mais de uma, ele foi vender rifa, né? De quadro pra gente na biblioteca. E a gente comprava sempre. Ele tinha um dom muito grande, voltado à arte, né? Ele desenhava muito bem, era muito criativo, vi alguns trabalhos dele em grafite. Cherry era um artista plástico maravilhoso. É um pecado que São Joaquim da Barra não deu oportunidade
não deu espaço o suficiente para ele mostrar todo o talento, toda a grinta, toda a garra, todo o ser especial que Cherry era, porque Cherry era uma pessoa especial. Nós vivíamos nos anos 80, mas Cherry parecia que já vivia nos anos 2000. Ele era muito mais avançado do que nós. Mas teve um quadro dele que eu comprei que representava... Tinham várias pessoas sobrepondo umas às outras. Então você começava com uma base com mais pessoas, depois ia diminuindo, até lá no topo ter um só. E eram pessoas despidas na pintura e lá em cima uma última pessoa. Quando eu comprei, eu consegui fazer a minha leitura do quadro, né? E eu tive a oportunidade depois de falar, ó, já que você está aqui, eu queria a sua versão do quadro, né? Porque eu achei interessante. E eu me recordo que ele falou, o que você consegue ver? Eu falei, olha, a princípio eu vejo a ganância. E ele falou, você matou. Exatamente. As pessoas se despem, né? De todos os valores. Eles estão nus representando isso e vão pisando um nas cabeças dos outros para atingir, na maioria das vezes, o poder. Ele inventava, imaginava, sei lá, que criação que era que vinha na mente dele, e ele punha no papel. E ele não ficava preocupado. O que você ia achar? Eu ajudei ele a fazer algumas exposições, né? Uma delas aconteceu dentro do jornal, onde eu, utilizando daquele prestígio à época, e convidei várias pessoas da sociedade que eram ligadas ao setor, e nós fizemos uma amostra e vendas de quadro que para ele era muito importante e foi bom naquele momento, né? O que me chamou muita atenção dele era a facilidade que ele tinha de se expressar. Quando ele estava sorrindo, era uma coisa assim que você era notório, né? No olhar dele. Expressar tristeza também. Então eu acho que ele tinha assim um leve dom para teatro. E eu, o Celso, o Laércio, que era a Ritinha, e a gente trabalhou muito em roça antigamente, né? Então eu lembro que o Cherry foi, mas ele não foi uma semana que ele não aguentou. Ele não aguentou, não quer isso pra mim não. Ele não conseguiria. Ele tinha uma alma de artista, ele era artista. Ele tinha asas e ele tentou voar o máximo que ele pôde, mas ele acabou ficando em São Joaquim, né? O Silvio Santos fazia aqueles programas, os travestis, né? E a gente resolveu fazer, para arrecadar, né, alimento. Primeiro evento de transformismo, né? E eu até achava aquilo tudo muito surreal, porque eu falava, Júlio, o que é isso? Como assim transformismo, né? Era tudo muito precoce naquela ocasião, né? E uma das coisas que nós conseguimos foi através da Prefeitura Municipal, foi o espaço, né? Que foi o Ginásio de Esportes. Mas patrocínio nós não conseguimos. Era uma novidade aqui para a cidade. Ninguém via aquilo aqui nas ruas da cidade. Era coisa que eram mulheres de verdade. Se vestia como mulher, se parecia como mulher, tinha tudo de mulher, era uma mulher. E trouxe umas travestis mesmo de São Paulo, Rosiane Starr, Riena, eram todas travestis siliconizadas com aqueles corpos maravilhosos. Rosiane Starr parecia a Cláudia Raia. São Joaquim da Barra veio abaixo. Eu não gosto muito do termo preconceito, mas existia um medo de associar aquela ideia a uma determinada marca, né? E eu me lembro como se fosse hoje que ele falou, eu vou entrar de Liza Minnelli, né? E assim foi feito, né? Ele fez lá o transformismo dele e foi um sucesso o evento, né? Foi um sucesso. A noite era muito boa. Nós era em 6, né? E a gente ia pra praça, né? Aí nós ia namorar na praça, né?
E então nós encontrávamos tudo na praça, a reunião nossa era a praça. Éramos divididas em duas categorias naquela época. Duas classes sociais. Não é nem categoria, era classe social. Tinha as ricas, onde tinha o banco dela que as ricas sentavam, e tinha o banco das pobres. As pobres sentavam de frente à CTBC, se eu não me engano, hoje a CTBC é Algara, em São Joaquim da Barra. E as ricas sentavam no banco de baixo, aquele edifício de São Joaquim da Barra, quase ali perto. E as pobres não podiam passar perto das ricas. Só que, assim, tem vezes que a polícia não podia ver nós, tinha que sair escondido, porque antigamente a polícia via nós, ela dava de cima, então era terrível. Ela chegou até a gente subir em cima de árvore, sabe, pra ela não achar a gente, mas a gente sempre estava na praça. Ele era aquele homossexual, mas sabe aquele homossexual que ele tinha, assim, aquele comportamento com a gente? Então eu acho que isso era o diferencial dele também. Com a gente, ele era daquele jeito, e ele tinha um momento em que ele era vamos supor, o Cherry, né? Com a gente ele era o Júlio, né? Quem não respeitava o Júlio, ele ia para cima, sabe? Ele não aceitava. Sim, as pessoas podiam não gostar dele, podia falar mal dele, mas não partisse para cima dele. Porque ele brigava muito bem. Ele sabia se defender muito bem. Ele brigou várias vezes aqui nas ruas da cidade com pessoas preconceituosas. As pessoas jogavam pedra, sabe? Só que ele não corria não, né? Aí eu lembro, quando tá chegando na raça, o camburão tava cheio, que ele pegava todos os travestis, botava tudo no camburão e levava embora. Aí passava a noite lá. Porque ele veio pra se divertir, não veio pra fazer bagunça. Mas na cabeça deles, achei que ia roubar, um monte de coisa. Também, naquele tempo, ninguém tinha conhecimento direito como que é o homossexual. Então, pra eles, era terrível. Era tipo de bandido mesmo. Éramos gays, mas éramos gays sem direito. As únicas que tinham direito eram essas que eu disse, que eram as ricas, que frequentavam os ambientes da alta sociedade. Nós que não éramos da alta sociedade, que éramos pobres, éramos barrada em boate, barradas em choperias, era barrada em tudo. Quem começou tudo isso, que esses meninos hoje, o respeito que eles têm nas ruas e tudo que está acontecendo hoje, o respeito que eles conseguiram, tem um dedo do Cherry aí, tem um dedo do Donizete, sabe? Porque eles não conseguiram isso de graça, isso não veio de mão beijada. O Cherry foi candidato lá pro PL, mais ou menos nesses meados. E eu sempre gostei de política, mas eu não participei nem da campanha dele. Eu acho que foi o primeiro negro a ser candidato em São Joaquim da Barra. E a gente ia estar muito ali para 1h da tarde, a gente pegava as trouxas, aí nós ia falar assim, vamos catar lenha. Mas não era catar lenha, nós ia tomar sol, porque toda vez que nós falava tomar sol, chovia. Aí nós ia disfarçado, vamos catar lenha. Nós tivemos, acho que, uma janela. Então nós nos reunimos numa sala e ali ele colocou uma cadeira assim no centro. Por isso que eu falo que ele tinha assim um dom também para teatro. E uma pessoa, não lembro quem, começou a falar umas coisas e até ele também improvisou ali na hora. Algo assim meio poético, sabe? E ali ele chorou. Foi muito bonito, porque nós todos nos emocionamos, né? E batemos palmas para ele. Uma coisa que ele sempre dizia para mim era que ele ia ser reconhecido depois de que tivesse morrido, né? Porque artista era assim. E eu falava para ele, imagina, você é jovem, né? Isso era no passado. Você vai viver muitos anos. E infelizmente, como diz Rolando Boldrin, né? Ele foi antes do combinado, e como antes do combinado, né? Ele foi embora muito jovem, ele nos deixou assim, né?
De uma hora para outra não tinha mais o Júlio. Aí me veio muito nesse final de semana a lembrança dele falar dos tios. Era uma coisa que eu ficava sempre com um pouco com pena, com dó, né? Assim, de não ter o pai, a mãe, mas os tios eram os pais dele, né? A vida é assim, né? Eu nunca tinha ouvido Elis na minha vida. Eu conhecia a Elis pelo Júlio. Eu nem gostava da Elis. Mas toda vez que eu ia na casa do Júlio, eu ouvia Elis. Ele era apaixonado na Elis Regina. Quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero te contar como eu vivi e tudo que aconteceu. Pessoa assim maravilhosa, sempre muito positiva, tinha um sorriso lindo, muito alegre, muito espontâneo. Sempre varrendo, fazendo festa e dava um tapa também na capoeira, o Ferreira é bom no pé. Fiz uma briga aí no casamento do meu irmão, teve uma briga e a turma fazendo uma gracinha em cima, e eu cheguei com canivete, sei lá, e o pau caiu a folha, e o Ferreira falou assim, agora é minha hora. Aí já andou dando umas pesadas, ele era bom numa capoeira, o Ferreira. E ele era danado mesmo. Ele aproveitou mais que ele pode mesmo. Ele sempre era muito alegre, muito espontâneo, era muito carismático, então não tinha como você ficar brava com ele. Era uma pessoa extrovertida, era uma pessoa única, autêntica, revolucionário. Ele era extremamente alegre, intenso, um coração muito generoso, de gargalhada mesmo, né? Eu nunca vi o Júlio chorar. A única vez que eu vi o Júlio chorar foi o dia que ele chamou a gente para a casa dele para contar sobre a doença. Ele reuniu todos os amigos, chamou a gente para a casa dele. Acho que a gente passamos o dia lá, acho que ele fez um almoço. E logo depois ele falou que tinha alguma coisa para falar para a gente. Eu acho que é igual a Covid, sabe? Você só acredita ou quando pega ou quando perde alguém próximo. Porque as pessoas não estão acreditando nessa história. Porque na época a AIDS era doença de homossexual. No começo era doença de gay. Depois que famílias começaram, pessoas de família começou a ter AIDS, que as coisas mudou. Pai de família começou a pegar AIDS. Qualquer um estava sujeito a AIDS, não era só homossexual. Aí o último ano do Xerri aqui na Terra, nós estávamos preparando um carnaval, correndo atrás de umas verbas, de umas coisinhas, que ali foi quando ele morreu. Aí nós já não saímos mais em São Joaquim. Eu não fiquei sabendo, eu fiquei sabendo assim, eu acredito dali uns dias, e eu fiquei muito triste, né, porque eu gostava muito dele, né, e eu não sabia, assim, o que estava acontecendo com ele, e aí eles me falaram, né, que foi algo, assim, que agravou com o problema que ele já tinha, então eu fiquei, assim, foi muito triste. Na hora que eu vi ele dentro daquele saco preto, a morte do Júlio foi assim, a gente estava ensaiando o carnaval, no dia, eu acho que eu não estava, e ele passou mal, caiu, levaram ele para o hospital, mas o caso era grave, eu acho que ele foi para Ribeirão. Lá em Ribeirão, ele teve a notícia que poderia ser grave essa história. Foi isso que eu fiquei sabendo, eu não cheguei a ter acesso ao atestado de óbito dele, mas ele teve um AVC, né? Mas nós fizemos essa visita e, inclusive, um dado muito legal é que ele
fez amizade com todo mundo do setor que ele estava e ele foi nos apresentando para todo mundo, né? O que era a cara dele, né? Ele sempre querendo agregar pessoas e fazer com que as pessoas se comunicassem, né? E durante esse tempo que ele teve de lucidez, que eu me lembro, ele escreveu 2 cartas. Esses quadros meus são fruto de uma dessas cartas. Que em uma dessas cartas ele doava alguns quadros para alguns amigos. A gente teve que sair correndo atrás, né, para arrumar um túmulo para ele, porque não tinha nem onde enterrar o Júlio. Não tem nenhuma placa lá indicando que ele está enterrado ali. E esse túmulo era só para ser enterrado os meninos homossexuais de cidade, porque na época a AIDS estava muito forte. Estava morrendo muita gente de AIDS, não tinha nem um remédio para AIDS. Ele pediu para que tivesse uma roda de samba no momento que ele fosse ser enterrado e assim foi feito. Tinha uma escola de samba lá que tocou e cantaram lá as músicas de carnavais, né, do carnaval que ele mais gostava, né? E assim ele foi enterrado ao som de uma escola de samba. O velório, tentando me recordar, a roda de samba teve, inclusive eu toquei um surdo. E eu acho que a música que mais foi tocada no velório foi Madalena. Madalena, Madalena, foi essa aí. Mas ele foi muito importante principalmente para esse mundo das artes aqui. E como ser humano, uma pessoa, eu falo assim, quem não o conheceu se privou de algo muito que seria muito grandioso se tivesse conhecido. Alma muito boa mesmo. Uma pena, né, a gente ter perdido uma pessoa de um espírito assim tão grandioso, né? Eu soube 2 coisas, que ele era negro e ele era homossexual. Então, os caminhos dele ficavam muito fechados, né? Porque as pessoas não davam uma oportunidade para ele. E era uma pessoa inteligente, muito inteligente. Faltou apoio de pessoas que não tinha. Ele era só assim, ele fazia o que ele podia. Os quadros dele mesmo, né, deveria vender mais, se tiver apoio de alguém, sabe? Eu acho que poucas pessoas lembram dele hoje em dia, sabe? Porque se as pessoas lembrassem dele de como ele realmente era, sabe? Alguém tinha feito muito mais por ele ali. Como eu acredito que a maioria das pessoas, né, ficam assim, né? Como será depois da morte? Como será, tal? E um dia, numa brincadeira, ele falou, vamos combinar uma coisa aqui? Quem for primeiro, volta e avisa, né? Eu falei, sério? Falei, para quando tá programada a sua ida, né? Porque eu não quero ter nenhum tipo de susto, né? Aí ele falou, não, tranquilo, mas vamos lá. E acabou que o Júlio desencarnou, né? Ele mudou de plano. E não é que ele cumpriu a promessa? É engraçado falar isso, mas eu me lembro que um dia eu estava dormindo e eu senti a cama baixar do meu lado, como se alguém tivesse sentado. A minha perna direita, que eu estava dormindo de bruços, ficou inteira arrepiada. E eu abri o olho. No que eu abri o olho, eu tentava virar, ele falou, ó, vim conversar. E era a voz dele, né? Ele falou, ó, vim conversar, para te explicar como é que é. E eu abri o olho. No que eu abri o olho, quem disse que eu me movia? A hora que eu consegui me mover, já não tinha mais voz, já não tinha mais nada. Mas ficou uma sensação boa de que ele estava bem e talvez tenha tido até a oportunidade de dizer que a vida continua, né? Mesmo depois, em algum momento, ele disse, ó, vai por aí que por aqui tá tudo certo. Ou seja, a vida continua. Talvez essa tenha sido, ou seja, a maior dúvida das pessoas, né? E ele me deu esse sinal. Mais uma dele, né? Que era a cara dele. Tem uma palavrinha que quando a gente
gente se despedia, ele falava para mim, Auf-Wiedersehen. Ficou marcado isso, né? Acho que é tchau em alemão, né? Não sei, acho que é alemão.